Graça e paz. Hoje eu quero tratar com vocês de uma das perguntas que acredito que todo cristão já fez, né? Que é uma dúvida, e existem dois grupos, né? Um que não acredita e outro que acredita, enfim. O cristão pode perder a salvação? Então, pronto. O único lugar da Bíblia, né, onde você pode encontrar algo que dê essa ideia de que a salvação pode ser perdida, né, é em Hebreus capítulo 6, versículos de 4 a 6, que eu vou ler com vocês. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus e expondo em uma vergonha aberta. Então, primeiro problema nesse texto aqui seria que ele diz que aquele que é salvo, se ele cair, ele não tem mais lugar de arrependimento, né? E nós sabemos que através tanto da teologia bíblica quanto da teologia sistemática, nós sabemos que o tipo do desviado existe, né? Davi se desviou. Jesus contou a parábola do filho pródigo, né? Bruno, você está falando difícil teologia bíblica, teologia sistemática. O que é isso? A teologia bíblica, por exemplo, você pega o texto do filho pródigo e tá lá o tipo do desviado. Você tira um ensinamento a partir daquele texto. A teologia sistemática não, ela é como uma corrente, né? Que tem elos. Ela vai respondendo as perguntas de forma sistemática, usando um conjunto de versículos para embasar, e não somente uma passagem. É mais ou menos isso, né? Seria muito mais demorado para explicar melhor. Mas, enfim, nós temos tanto na teologia bíblica quanto na sistemática o tipo do desviado. E aqui o texto estaria dizendo que não poderia. Sendo que no próprio versículo, no capítulo 5, no versículo 2, ele fala que o sacerdote, ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados. Ou seja, ele usa aqui até a palavra, desviados, né? Porquanto também ele está rodeado de fraqueza, né? Porque Cristo, sendo Deus, teve que ser 100% homem também, porque do contrário ele não conheceria as nossas fraquezas, ele não seria um sumo sacerdote perfeito, né? Então aqui na carta de Hebreus trata dessa questão do sacerdócio de Cristo e explica primeiro que ele é, né, Deus, e depois explica que ele também era 100% homem. E então aqui trata dessa questão do desviado, né? Então, pronto. Então, esse capítulo 6 de Hebreus, ele não pode servir para dizer que uma pessoa perde a salvação. Porém, nós temos versículos, inúmeros versículos, que tratam da segurança do cristão. Jesus diz em João, capítulo 6, que as ovelhas dele jamais serão arrebatadas de sua mão, né? No capítulo 10, ele diz que as ovelhas dele jamais perecerão. Então, nós temos aqui: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum eu o lançarei fora. E esta é a vontade do meu Pai que me enviou, que nenhum daqueles que me deu se perca. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna. E depois ele continua dizendo
né, que ele e o Pai são um. Então, Cristo, todo o seu poder divino, toda a sua onipotência é empregada na nossa salvação. Ela não depende da minha força e da sua força. Ela depende de Cristo, não de nós. Porque se eu pudesse perder a minha salvação, se você pudesse perder a sua salvação, você já tinha perdido. Nós tropeçamos em várias coisas. A nossa força é miserável. Nós muitas vezes estamos nos arrastando na presença de Deus porque somos fracos, né? Então a nossa força vem de Cristo. É Ele que está intercedendo junto ao Pai por nós. É Ele que se compadece, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Ele é o mediador entre nós e o Pai. É Ele que está lá intercedendo dia e noite por cada um de nós, para que a gente não caia. E se Deus, e Deus mesmo falou: quem é você que julga o servo de Deus? Ele está em pé ou caído? É para minha glória. Muitas vezes Deus permite que o Filho de Deus caia, volte para a lama, se suje todo, mas Ele levanta. Então essa é a confiança que nós temos. E como é que nós podemos então interpretar essa passagem de Hebreus 6? Afinal, como é que pode alguém provar dos dons, ser iluminados, provar dos dons celestiais e se fazer participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus? Nós interpretamos esse texto a partir de 1 João, capítulo 2, versículo 19, que diz: eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Eles saíram de nós, saíram da igreja física. Eles nunca fizeram parte da igreja invisível. Porque se tivessem feito parte realmente da igreja invisível, né? Tivesse sido salvo, teriam continuado. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Isso não é sair de uma denominação e ir para outra. Tá? Isso é possível, isso é lícito ao cristão, né? Se ele acha que convém ir para uma outra denominação, ele pode ir. Então isso aqui está falando sair do meio de nós, apostatar da fé, né? Então é através deste versículo que nós podemos entender o que está tratando ali, que são pessoas que fizeram parte da igreja visível, ou seja, ouviram a boa palavra, viram milagres, viram sinais, né? Foram participaram ali da ceia, dos meios de graça, mas não eram de nós, por isso não permaneceram, ou seja, eles nunca foram salvos verdadeiramente. Então, eu espero ter respondido essa pergunta. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar no comentário ali embaixo. E eu posso gravar mais um vídeo tratando deste assunto, dando mais versículos que mostram a segurança do crente. Amém? Então eu deixo essas palavras em nome de Jesus.